Que Jesus nos abençoe à noite. O nosso tema é a missão dos espíritas. Primeiro a gente quer agradecer o convite. Temos um carinho muito grande aqui com essa casa, com o Roberto, com toda a equipe, né? E é sempre bom estar de volta, ver os amigos. Bom, em relação ao tema, nós gostamos de fazer o estudo sempre conversando muito, então eu conto com a participação de vocês, tá bom? Primeiro, a missão dos espíritas é o tema, mas eu vou voltar lá atrás. Qual era a missão de Jesus? Quem sabe dizer qual era a missão de Jesus? Vocês falam de Jesus aqui na casa? Não pode falar? Trazer o reino de Deus. Trazer o reino de Deus. Alguém sabe explicar o que é trazer o reino de Deus? Pregar o amor. O que mais? Ele pregava o amor por quê? Para quê? Cada resposta que vocês têm tem uma outra pergunta. Perdoar os nossos pecados. Pregar o amor para perdoar os nossos pecados. Ou uma das missões é perdoar os nossos pecados? Sim, mas o que mais além disso? Caridade. Caridade, que é pregar o amor. Ok, mas para que ele pregava o amor para a gente? Para a gente aprender a se conhecer melhor. Com que objetivo? Evoluir. Evoluir até onde? Até a Deus, que significa... No Espiritismo a gente dá um nome para isso. Quem evolui chega... A gente não chega até a Deus, né? Mas é uma maneira de dizer. É uma maneira de dizer. A gente se aproximar do Pai, né? Jesus falava, eu e o Pai somos um, né? Então, que a gente teria que ir até Ele para se unir ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele já estava lá, senão por mim. Então era através de Jesus que a gente chegaria a Deus. Chegaria a essa evolução. Até onde é essa evolução? Qual o nome que a gente dá na doutrina espírita para essa evolução? Quando a gente chega lá? Esfera crística. Tem esse nome também, mas tem um nome mais clássico na doutrina espírita. Oi? Perfeição. Se ninguém me deu cola aqui. Perfeição. Ok. Sempre tem uma pergunta. Se o objetivo é evoluir até chegar à perfeição, o que tem de bom em chegar à perfeição? Não errar. Ok, mas... tornar o ser humano melhor. Mas o que tem de bom nisso? Para a gente. Paz. Paz de espírito. Felicidade plena. Aí a gente chegou. Para essa lógica, a gente chegou no final das respostas. Veja, então, a missão de Jesus se desenvolvia para, de alguma forma, a gente chegar à perfeição e ser feliz. Olha que bacana. O pensamento do Cristo era na felicidade da humanidade inteira. Todo um planeta, e aí quando fala assim, a implantação do reino de Deus, todo um planeta, Terra, ser feliz. Agora, como assim eu sou perfeito e eu sou feliz? Como é que é essa relação? Normalmente, eu acho que eu já devo ter feito essa pergunta aqui em outras vezes que eu vim, qual é o nosso objetivo na vida, né? Eu faria a mesma lógica. A gente desenvolver o amor, chegar à perfeição para ser feliz. Porque às vezes a gente pergunta para as pessoas, por que você está vivo? Qual é o seu objetivo? Por que você foi criado? E as pessoas não sabem. Não sabem por que estão vivas. Não é incrível isso?
com tanta inteligência que a gente tem inteligência artificial agora, né? A gente não sabe porque está vivo. Isso é um ponto importante para a gente pensar. Eu estou vivo e não sei porquê. Ok, agora eu estou falando claramente, é para a gente chegar à perfeição. O nosso objetivo é ser feliz. Nós fomos criados para isso, com esse objetivo. Mas como é que é ser perfeito? Por que que a pessoa perfeita ela é feliz? Por quê? Oi? Porque tem paz interior. Existe alguém nesse planeta aqui que já está nesse nível, perfeito e é plenamente feliz? Não. Não. Muito bem. Então, quando a gente fica perfeito, a gente não mora aqui. Lamento dizer, todos vocês e eu somos imperfeitos. E não somos plenamente felizes. Todos nós sofremos, e às vezes sofremos muito. Quem não sofreu ainda, vai sofrer. Mas eu duvido que aqui não tenha ninguém que não tenha sofrido. Duvido. Todos passamos por sofrimentos. Um espírito perfeito, no planeta dele, ele sofre? Não é. Ele não sofre. Ele até pode olhar para a Terra e sentir, né, piedade da gente aqui, sentir uma certa aflição. Nem sei como é isso para ele. Mas a única coisa que incomoda ele é ver a gente sofrendo aqui. Mas ele lá, com os amigos dele lá, estão plenamente felizes. Veja, vamos concluir mais. Nós estamos nesse planeta porque somos imperfeitos e vivemos um monte de problemas. Problemas com a família, problemas com os amigos, problemas no trabalho, problemas com a gente mesmo, dores no corpo, dores na alma, doenças, não é? Falta de recurso financeiro, falta de dinheiro, desemprego e um monte de coisa. Imagina você viver uma vida sem nada disso. Não é legal? Quando a gente estiver no meio da dor, a gente fala assim, puxa, por que eu estou passando isso? As pessoas perguntam assim, mas por que Deus, né, faz isso comigo? Essa pergunta está errada. A pergunta certa é, o que eu tenho de tão duro no meu coração que Deus precisou usar esse recurso para me educar? Essa é a pergunta. Veja, não é uma pergunta fácil para a gente. O nível de maturidade, de compreensão, tem que estar mais elevado. Muita gente, e a gente vai com todo respeito, com todo carinho, às religiões, que não são espíritas, mas são cristãs, elas fazem um trabalho maravilhoso. Eu tenho amigos evangélicos, católicos, que fazem coisas que muitos espíritas não fazem e vice-versa. Mas a gente achar que nós vamos fazer o que a gente quiser da vida, que depois basta a gente pedir a Jesus que perdoe os nossos pecados, que vai estar tudo livre, não vai estar. Por quê? Nós vamos responder por tudo que fizermos. Nós tem uma passagem muito bacana na Bíblia, que é do bom ladrão. Vocês conhecem a história do bom ladrão? O Dimas? Jesus está na cruz, é uma passagem real. Ele está na cruz, e aí o ladrão, tinha um ladrão de um lado, um ladrão do outro. O bom ladrão vira para ele e fala assim, Jesus, quero estar contigo no reino dos céus. Gente, esse ladrão é ligeiro, né? Já que eu estou aqui do seu lado, é ligeiro ele. Já que eu estou aqui do seu lado, que resposta que vocês acham que Jesus deu para ele? Hã? Você vai estar comigo hoje no reino de Deus. Você, então tem alguma coisa errada aí, né? O cara passa a vida inteira roubando, faz tudo errado. Aí chega lá na hora, ele pede e Jesus... É porque as coisas não são tão simples assim. A mudança do reino de Deus dentro da gente é uma mudança de estado de espírito. Eu estou para o bem ou estou para o mal? Ele ali, embora tenha feito tudo errado, como muitos de nós fazemos coisas erradas, em um determinado momento ele disse, eu quero ser do bem. Aí, Jesus vai recebê-lo, vai cuidar dele, mas ele vai voltar para a terra.
e vai sofrer as dificuldades normais de todo ser humano imperfeito. Vai ser roubado também, vai ver que o dinheiro do trabalho dele foi levado. Para quê? Para ele ver que aquilo ali não se faz. Mas ele pode ser feliz ainda assim, se ele compreender a vida. A gente lembra da história do Chico Xavier, um homem muito bom e sofreu muito. E ele tinha o Jesus dentro do coração dele. Ele tinha uma alegria, uma felicidade dentro dele, porque é uma decisão sua. Então você pode ser um espírito imperfeito, como nós somos, e decidir, eu estou no caminho do bem. Aí você está sofrendo, você está passando dificuldade, mas a sua mente está conectada ao Cristo. Você sabe que aquilo que você está passando é temporário, naquela vida, e que vai passar. E que quando terminar, você vai encontrar as pessoas que te querem bem. Me veio uma emoção agora, eu lembrei de um caso muito bacana. Assim, a gente, ao longo da vida, como trabalha no Espiritismo há muito tempo, você recebe prêmios da espiritualidade, pequenos, mas todos nós recebemos. Deus, ele é muito... Ele esbanja a bênção para a gente, é que a gente não tem olhos de ver. Eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha uns 10, 12 anos, eu morava no Rio de Janeiro, numa vila, então a gente brincava de futebol, né, e fazia aquele golzinho na vila e tal, e aí tinha uma senhora devia ter uns 70 anos, que era muito minha amiga, eu gostava de conversar com ela, né, e aí quando ela vinha, no início lá da vila, cheio de bolsa, de sacola, né, de mercado, aí eu falava para os amigos, para não chutar a bola nela, corria, pegava a bolsa dela, levava até a casa dela, né? E aí quando tinha dias que eu sentava, acordava cedo e ia para a porta dela, ela estava varrendo a porta, e eu conversando com ela. Eu de 10 anos, ela com 70 anos. Uma vez eu fiquei internado com um abscesso, uma situação grave, aí ela foi me visitar, eu lembro que ela botou, numa cartinha, ela botou um dinheirinho para eu comprar um sorvete, uma coisinha assim. Eu tinha uma amiga de 70 anos. O tempo passou. Eu vim para aí cresci e tal, ela morreu. Eu vim para São Bernardo. 30 anos depois, eu estava, era o meu aniversário e eu sonhei com o neto dela, um amigo meu que brincava comigo, e ele falava para mim assim, Valteno, minha avó quer te dar um presente. Aí eu corri para a casa dela, na casa antiga, né, onde a gente morou, e quando eu cheguei lá eu acordei. E eu fiquei com aquilo na cabeça, senti uma alegria de lembrar dela. E aí naquele dia eu consegui descobrir uma situação que a minha filha estava sofrendo na escola, um bullying pesadíssimo que ela estava sofrendo. E aquilo para mim foi doloroso, mas foi um prêmio. Descobri o bullying que ela estava sofrendo durante 1 ano. Quem já viu uma criança sofrer um bullying pesado, sabe o que eu estou falando, é pesado. E aí, quando eu descobri, no final do dia, depois que tudo tinha acabado, eu lembrei do sonho de novo. Valteno, minha avó quer te dar um presente. E ela veio lá dar o presente. Né? Foi a maneira que ela teve, foi, olha, vou te ajudar a descobrir isso aqui. Esse é um caso, mas são milhões de casos. E Deus, ele sensibiliza a gente, mostrando que a vida prossegue, sempre. Amigos nossos não se foram, eles estão esperando a gente. Quando a gente terminar essa história toda aqui, e a gente tiver as nossas queixas de coisas tolas, que a gente briga por nada com a família, no trabalho, no trânsito, até no centro espírita, né? A gente tem desavença, e a gente chega do outro lado e vai ver, puxa vida, era para a gente viver mais de boa, né? Mais leve, sem tanta agressividade, sem tanto orgulho, sem tanta vaidade. A vida, ela prossegue. A vida prossegue. Né? E a gente, quando estuda o Espiritismo, aprende isso para querer ser melhor. Né? Você, ao descobrir que a vida prossegue,
e que você vai viver bem do outro lado, se você tiver feito bem aqui na Terra, isso é um estímulo para a gente ser melhor. Então, quando a gente trouxe a missão de Jesus, é a mesma missão do Espiritismo, porque o pai do Espiritismo é Jesus. Jesus, ele promete, quando ele está na Terra, de uma maneira linda, né? Que viria o Consolador prometido. É interessante, né? Jesus veio ensinar o amor e ele vai, no final da vida dele, imagina, um professor fica com você 3 anos. Jesus ficou com os discípulos 3 anos, ensinando as coisas. Ele fez coisas maravilhosas. Imagina, você está no mar e o mar vendo aquelas ondas e aquela chuva, os trovões, o vento forte, e ele manda parar a tempestade. E não era qualquer um. Ele anda nas águas. Aí ele cura 10 leprosos de uma vez. Ele cura cego, ele cura paralítico, ele faz maravilhas, faz o milagre da multiplicação. Os discípulos viveram com ele 3 anos vendo maravilhas, maravilhas. E aí, no final, Jesus, que já era amigo deles, ele fala, já não vos trato mais como servos, mas como amigos. Porque o amigo sabe o que o pai vai fazer. E aí ele vai e diz assim, olha, está chegando a minha hora, eu vou partir. Vão fazer isso e isso comigo. E fizeram muita maldade com ele. Botaram coroa de espinho, bateram na cabeça dele com a cana quebrada, cuspiram nele, deram bufetada nele, ele sangrava, humilharam ele. E ele falou, vão fazer tudo isso comigo. E aí os discípulos, na última ceia, aquela última ceia, ficam olhando para ele assim, arrasados, né? Ele percebe aquele clima de tristeza e ele fala assim, não se turbe o vosso coração, crê em mim. Ele fala assim, não fiquem tristes, é o que ele está dizendo, né? Crê em mim. Há muitas moradas na casa do Pai e para onde eu vou preparar um lugar para vocês. Fala assim, ó, tem muitos mundos lá, eu vou para uma dessas moradas, eu tenho para onde ir, não estou abandonado, vai dar tudo certo. Ele está dizendo isso para os discípulos, para acalmar eles. E aí ele para e fala assim, um último mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E aí a gente fala assim, puxa, mas como assim? Porque o mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas ele fala assim, não, ele está dando um outro. E aí ele complementa, e não há amor maior do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Gente, é lindo isso aqui. É como se ele, como professor, olha, eu fiquei 3 anos com vocês, ensinei um monte de coisa, mas uma coisa eu quero que vocês guardem para sempre. Que vocês têm que amar uns aos outros da maneira como eu ensinei, que é sacrificando a sua própria vida. E a gente pode fazer isso. Na nossa casa, no nosso trabalho, em várias situações, mas no lar, na família. Às vezes, nós queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer. E nada pode nos contrariar. E a gente acha que amor é apenas o abracinho, o carinho, o presentinho, o tapinha ali, o beijinho. Isso é um pedaço, mas não é o mais forte. Silenciar quando o outro está sendo agressivo. Ser tranquilo e sereno. Compreender o dia ruim de alguém. A pessoa teve um dia ruim. Tá bom, deixa ela no dia ruim dela. A gente também tem dia ruim, não é? Quer dizer, o nível que Jesus pede da gente é um nível muito mais elevado. E é um nível de espírito superior. É um nível de espírito que não mora mais nesse planeta. Mas a gente insiste em querer do jeito da gente. E a gente vai prosseguir. Enquanto a gente insistir nisso, a gente vai prosseguir vivendo todas as dificuldades que a gente vive. Mas, quando Jesus passa, nesse mesmo dia, ele fala assim ainda, que ele vai partir, mas ele vai enviar um Consolador, o Paracleto, né? O Espírito de verdade,
que vai ensinar, vai relembrar tudo que eu tenho dito e vai ensinar todas as coisas. Ou seja, ele vai relembrar Jesus e vai ensinar coisas que a gente não podia saber naquela época. E é exatamente o que o Espiritismo faz. O Espiritismo lembra de Jesus toda hora e ensina leis do universo que ele não podia explicar. Por exemplo, ele curou, deu passe, fez os milagres. Hoje o Espiritismo explica que não é uma mágica, não é uma fantasia, não é uma coisa impossível, é uma lei da natureza. Nós, espíritos encarnados, podemos vibrar e parte da nossa mão fluidos que vão curar pessoas, que vão melhorar pessoas. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Quantas vezes? Não só fomos curados, como ajudamos na cura de pessoas, com exames, com coisas. É uma coisa clara. Só que o Espiritismo agora explica. O que naquela época Jesus não podia explicar fluido. A gente não tinha material intelectual na mente para compreender. Hoje, com tudo que a gente aprendeu de física, de química, etc., é mais fácil compreender. Então, quando a gente perguntou qual era a missão de Jesus, é porque a missão do Espiritismo ela é alinhada com a de Jesus. Ela quer a mesma coisa, ensinar o amor para as pessoas e ajudar as pessoas a chegarem à perfeição e serem felizes, da mesma forma que Jesus queria. Estamos alinhados. Ele é o mestre que dirige todos os trabalhos espirituais da Terra. Sejam trabalhos no Centro Espírita, sejam trabalhos na Igreja Evangélica, sejam trabalhos no Budismo. Por quê? Se há um movimento de melhoria, de renovação da mente do ser humano, é a influência do Cristo, para que a gente se aperfeiçoe. E a gente vai ver que a lei de amor está em todas as religiões, de maneira diferente. Tem um que fala, faça o outro que gostaria que vos fizesse. Não faça com o outro que não gostaria que fizesse com você. E 1 milhão de outras frases, elas estão iguais em todas as religiões. Porque Jesus é a fonte daquilo ali. Mas o Espiritismo está um passo à frente. Por quê? Ele se uniu com a ciência. Então, o homem de hoje não aceita mais Adão e Eva, Arca de Noé, da maneira como é contada na Bíblia, literalmente. É preciso entender símbolos. Existem símbolos ali. O próprio Cristo usava símbolos, ele usava metáforas, ele contava parábolas. Né? Teve uma vez que ele falou assim, que ele era o pão do céu, que as pessoas tinham que comer da carne dele e beber do sangue dele. Aí os discípulos olharam um para o outro, escandalizados, e falaram assim, nossa, é duro esse discurso. Ele virou com um olhar assim, até vocês não estão entendendo? Era uma simbologia. Não é para comer a carne dele, nem beber o sangue dele. É que os ensinamentos que ele deu são alimentos. A vida dele era um alimento para as pessoas. Sabe qual o nome, o que significa Belém, onde nasceu Jesus? A casa do pão. E ele diz, eu sou o pão que vim do céu. A casa do pão. Ele nasceu na casa do pão. Ele é o alimento, ele é o pão das criaturas, ele é o alimento espiritual das criaturas. Agora, indo para o ponto nosso da missão dos espíritas, já entendemos o que essa missão vai trazer a perfeição e a melhora da humanidade. Se a gente percebesse a amplitude da tarefa espírita, a nossa dedicação seria muito diferente com os trabalhos de um centro espírita. O Espiritismo, ele traz de uma maneira tão bela e tão potente soluções para problemas que estão na mente humana que as pessoas não conseguem sair. Eu vou contar um caso que, para mim, foi muito tocante. Eu tive, lá no meu trabalho, um companheiro que perdeu uma criança de 3, 4 aninhos. E nós vimos aquela situação, foi uma morte fulminante, né? Vocês imaginam, filha única, como ficou a família? A tristeza que ele chegava no trabalho era realmente impactante. Você olhava para ele, estava destruído. E aí a gente ouviu saber que a esposa dele já nem dormia direito.
estava já com ideias, né, de abandonar a vida. Por quê? O que passa na cabeça da pessoa? Para que eu estou vivo? Eu me dediquei tanto, aquela criatura que eu amava tanto. O cérebro entra num labirinto que não consegue sair, de dor. Um labirinto de dor muito forte. E eu senti aquela dor, eu falei assim, tá passando isso com eles. Eu chamei minha esposa e falei assim, eu vou me oferecer para fazer uma visita, você vai comigo? Aí eu fui, chamei o rapaz e falei assim, pô, você aceitaria que eu fizesse uma visita à sua casa e conversasse com vocês e tal? Ele, sim. Aí nós fomos lá, eu levei um livrinho chamado As Crianças no Além. É alguma coisa assim, é do Chico. E esse livro era uma história de 3 crianças que morreram num acidente de carro e que estavam viajando com o tio. Então, os pais não estavam juntos, os pais ficaram vivos. As crianças morreram. E aí, o menininho, acho que era João Marcos, ele escrevia para a mãe assim, mãe, nós estamos relativamente bem aqui, mas quando a senhora começa a ficar desesperada e a ficar fazendo, né, chorando e bem desequilibrada, a fulaninha, não sei, eu vou dar o nome, né, a Julinha, que é uma das filhas, menorzinha, ela fica muito mal, ela passa mal, ela tem que ficar com cuidado, ela entra em crise, né? Por quê? O choro da mãe realmente de inconformação fazia muito mal para a criança. E aí fala assim, mas olha, aqui tem mães que estão cuidando da gente, aqui tem assim assado, tem um hospital, tem uma escola, nós estamos aprendendo, tal. O vô fulano de tal está aqui comigo, aí vai dando o nome de um monte de familiares, todos os familiares, alguns que as pessoas nem conheciam, tiveram que pesquisar com outros para saber o nome de cada um dos familiares. E aí, enfim, a mensagem linda, né? E aí quando termina, todo mundo emocionado de ver aquilo, porque os livros do Chico, que escreve para as mães, são livros que falam muito forte a alma da gente, né? Quando terminou, estava todo mundo emocionado, a gente foi, deu um passe, a minha esposa teve a percepção da criança ali, e aí depois a gente veio saber, no dia seguinte, né, uma pessoa da família me procurou, Walter, nossa, foi muito bom vocês terem ido lá, eles voltaram a dormir, estavam 2 semanas sem dormir, não só os pais, mas os avós também, a gente deu passe em todo mundo, foi uma coisa que acerenou aquilo. Olha o poder que o Espiritismo tem. Como se consegue resolver um problema desse? Eu tenho uma tia que ela era evangélica, mas ela era simpatizante do Espiritismo. Então, a minha prima, que conviveu comigo a minha infância, né, ela morreu cedo e deixou uma neta, né? Deixou uma neta para minha tia, né? Deixou uma filha. E eu me lembro que a minha tia tentou, durante todo o tempo, fazer a cura dela na igreja evangélica. E eles falavam, vai curar o câncer, vai curar. Mas não curou, né? E você fica naquela expectativa que vai curar. Às vezes não cura. Muitas vezes não cura. Muitas vezes cura também, mas quem é que sabe quando vai dar certo ou não? A gente não sabe. E a gente não tem que estar tão apegado à vida. A vida na Terra, ela é uma parte do processo. Nós temos que ter mais naturalidade com a morte. A morte não é tão ruim quanto a gente acha que é, né? Não que a gente tem que procurar, não devemos procurar a morte, mas ela é prosseguimento da vida. Isso aqui é uma passagem. E aí, a minha tia procurou o Espiritismo e eu me lembro que o Espiritismo consolou tanto ela. Teve uma vez que a minha mãe estava no centro, a minha mãe psicografou uma mensagem para ela, mas nesse mesmo dia, de manhã, a netinha dela, que era filha da Renata, procurou a minha tia e falou assim, vó, a minha mãe quer falar contigo. Como assim? A sua mãe da creche, né? Achou que era a mãe da creche, né? Não, minha mãe Renata. E aí, naquele dia, a minha mãe psicografou uma mensagem, sem ela saber, morava em cidade diferente, um em Duque de Caxias, outro no Rio de Janeiro. Psicografou uma mensagem para minha tia. Lembra? Quando a minha tia recebeu a mensagem, falou assim, ela falou que ia conversar comigo. E aí, na mensagem dizia para ela não entrar em conflito com a família do marido, porque não estavam deixando ficar com a criança, etc., que ia dar tudo certo, que ela não criasse, né, mais dificuldade ali, deixasse
tivesse paciência e tal, e aquilo foi maravilhoso porque acalmou minha tia naquela relação de família, né? Quem fica com a criança, aquela coisa toda, e obviamente o pai fica com a criança, não tem discussão. Mas, e aí eu conversei aí meu tio morreu, e esse final de semana, não, esse mês de julho, né, eu estive no Rio de Janeiro para visitar minha tia, e ela foi conversando comigo, Alteno, eu parei de ir ao centro, eu estou indo na igreja evangélica, mas eu adoro o espiritismo. E aí, às vezes, os evangélicos vêm conversar comigo, né? E vêm falar, e aí eu conto todos os casos que aconteceram. Eu falo assim, a prova está aqui, mas eu gosto de ouvir as pregações evangélicas. E está ótimo, né? Mas o espiritismo, ele consegue destravar coisas na mente das pessoas, de dores, que nenhuma outra religião vai conseguir. Porque a questão da morte, você perder uma criança, perder um filho, ou uma pessoa que você ama, é muito impactante. É muito impactante, né? E a gente, espírita, precisa ter compreensão disso, né? Eu estou lembrando de uma passagem de Jesus, passagem tão bonita, que é a de Marta e Maria. Vocês sabem que ele levantou o Lázaro, né? Ele ressuscitou Lázaro. E como é que foi essa história? Ele já tinha visitado a casa de Marta e Maria antes, né? E aí teve um dia que, quando Lázaro, entre aspas, morreu, né? Ele não tinha morrido mesmo, mandam chamar Jesus, ele estava dias de distância, 2, 3 dias de distância, e ele vem atrás para visitar. Quando ele chega lá, está todo mundo assim, ó, já está lá no sepulcro, né? O cadáver, e aí Marta e Maria vão atrás dele e elas estão arrasadas, né? Ele vai e Jesus chora. Como assim? Ele chora. Ele chora por quê? Ele sabia que ele não estava morto, ele sabia que ele ia ressuscitar. E por que ele chorou? De compaixão com a dor do outro. Ele sentiu a dor de Marta e Maria de perder o irmão. Sentiu a dor. E ele teve compaixão delas. Então, no Espiritismo, a grande fortaleza como consolador é essa compaixão de entender a dor de quem perdeu alguém e de poder levar uma palavra amiga. Essa é uma missão poderosíssima que o Espiritismo tem, que nós podemos ajudar. E o conhecimento de tudo que o Espiritismo ensina, principalmente em termos de virtude, da gente querer ser melhor, levanta pessoas, tira pessoas de uma condição humana ruim, uma pessoa. Nós podemos ser, todos nós, uma versão melhor de nós mesmos a cada dia, né? Se a gente abraçar os princípios espíritas. E o trabalho de divulgação do espiritismo, seja cuidando de crianças, cuidando de jovens, ensinando o espiritismo para crianças e jovens, para adultos, isso é a grande esperança de mudar a humanidade. Quando a gente trabalhou com alguns jovens, vocês conheceram os jovens, né, que ficaram com a gente, as pessoas falavam assim, não, o jovem, ele não quer saber da doutrina espírita, ele quando entra na faculdade abandona. Nós tivemos 3 jovens que, quando conheceram o espiritismo conosco e começaram a trabalhar, aí eles passaram na faculdade de medicina, mas não eram só, depois foram mais jovens, psicologia, todas as matérias, todo mundo tinha um jovem de alguma faculdade. E aí teve uma médica dessa que falou assim, quando eu conheci esses conceitos que a gente trabalhou, eu percebi que a minha missão mais importante era com o espiritismo. E que eu seria uma médica, mas que na minha função prioritária era ajudar a alma humana a ser melhor. Porque só assim o nosso planeta vai ser melhor. Não desfazendo de nenhuma profissão, que dirá a medicina, que é maravilhosa. Mas o corpo, a gente cura para viver o quê? 80, 90, 100 anos. Mas a alma, a gente cura para a eternidade. Para sempre. Então não dá para comparar. O trabalho que a gente tem profissional, ele tem a sua importância e nós devemos vivê-lo e fazê-lo com muita dedicação. Mas o trabalho de mexer na alma das pessoas, ajudar as pessoas a serem melhor, isso é muito profundo. E quando a gente lê a Missão dos Espíritas, né, ele diz assim,
verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, quer dizer, em favor da propagação do Espiritismo, sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. A mensagem que nós trazemos da missão dos espíritas é a necessidade da gente levar esses conhecimentos para as pessoas. Porque muitas pessoas vão aliviar suas dores. Outras vão procurar serem melhores para não sofrer. Porque se cada um de nós continuarmos fazendo as coisas erradas que nós fazemos, vai ter dor. No Céu e Inferno tem o Código Penal da Vida Futura que Kardec traz, que a pessoa só sofre enquanto tem imperfeição. Tira a imperfeição da pessoa, ela para de sofrer. E nós temos imperfeição. Seríamos muito vaidosos, orgulhosos, se disséssemos, não tenho nada para ser corrigido. Temos muita coisa para ser corrigida. E o Espiritismo, ele ajuda a gente no roteiro da verdadeira felicidade. As pessoas dizem, o dinheiro não traz felicidade, mas a fila da Mega Sena, quando acumula, está lotada. Na verdade, nós queremos as facilidades da vida e não entendemos. Nós somos como crianças mesmo. Nós não entendemos por que estamos vivos. E o Espiritismo nos convida a um outro nível de maturidade espiritual, de entender que somos responsáveis, que devemos ser bons e que devemos fazer o bem, né? Então, essa era a mensagem que a gente tinha para trazer. Que Jesus ampare cada lar, cada família aqui, viu? Muito obrigado.